Karina, this is English in Brazil e hoje eu vou falar sobre 7 erros muito comuns que quase todo mundo aí comete no decorrer do aprendizado do inglês. Mas antes de começar a falar sobre os erros, eu só quero deixar bem claro que são erros entre aspas, ok? Porque todos fazem parte do processo de aprendizagem, a maioria, ou todos ou quase todos, são casos de transferência da língua materna, que é o português, para a língua alvo, que é o inglês, então são erros comuns. Montei essa listinha e espero que vocês gostem. O primeiro erro é usar o verbo have para tudo, mas nem sempre que a gente usa o verbo ter em português, você vai usar o have em inglês. Então, vou dar um exemplo. I have a dog significa eu tenho um cachorro. I have 3 kids. Eu tenho 3 filhos. Beleza, ter, have. Show. Mas, se você quiser dizer, por exemplo, que na minha cidade tem muitos parques, aqui o ter já não tem mais o sentido de posse, ele significa haver. Na minha cidade há muitos parques. Então, quando você puder substituir o ter do português pelo verbo haver, de existir, aí você vai usar aquela estrutura que se aprende lá no começo de todos os cursos, que é a estrutura there to be, que é there is ou there are. Então você vai usar there is quando você estiver se referindo a algo no singular. Então, por exemplo, there is a chair in my room. Então tem uma cadeira na minha sala. There is a chair in my room. Não use have a chair in my room, porque vai estar errado, é errado mesmo, é gramaticalmente incorreto. Porque o there is aqui tem esse sentido de haver. There is a chair in my room. Agora, se você quiser dizer no plural, o exemplo dos parques lá, there are many parks in my city. Tem muitos parques na minha cidade. There are many parks in my city. Então, there are, porque many parks é plural, e aí você vai usar there are no sentido de existir, haver. Outros erros clássicos com o verbo have é dizer I have 30 years old, ou I have 30 years. Ou seja, em português eu falo que eu tenho 30 anos, então eu vou usar o verbo ter, em inglês é have, mas não é assim. Você vai usar o verbo to be aqui. Então, I am 30 years old. Ou I am 30, ou I'm, abreviado, I'm 30. Outro exemplo é usar o have com adjetivos, né? Por exemplo, I have afraid. I have afraid. Isso não tá certo, porque afraid é com medo. É como se você dissesse eu tenho com medo, porque afraid aqui tem o sentido de um adjetivo. Então, ao invés de você falar I have afraid, você vai falar I am afraid. Eu estou com medo. I am afraid. Ou I have fear of something. I have fear of the dark, por exemplo. Porque daí fear é um substantivo, é medo. Aí você pode dizer, eu tenho medo do escuro. I have fear of the dark. Um segundo erro muito comum é não usar o ing, né, depois de preposições. Então isso eu vejo muito aqui nos meus comentários, eu acho que eu já até comentei em algum vídeo meu, que a pessoa vai agradecer e fala thanks for help me. Mas for é uma preposição, então ela pede o ing no verbo. Então você deveria dizer thanks for helping me. Thanks for helping me, no ing. Outro exemplo, she's good at writing. She's good at writing. At é uma preposição, então por isso que eu tenho que colocar o write no ing. Ela é boa em escrever. She's good at writing. Ela é boa na escrita. I'm tired of studying. Eu estou cansada de estudar. Então, o of é uma preposição, por isso pede o ing ali no verbo. I'm tired of studying. Eu estou cansada de estudar. I'm thinking about having lunch now. I'm thinking about having lunch now. Então, eu estou pensando sobre almoçar agora. About é uma preposição, então o having ali tem que ficar no ing. O quarto erro é parecido, que é usar wrong como verbo. Wrong significa errado, né? Eu já vi frases do tipo sorry, I'm afraid to wrong, que soa como desculpa, eu tenho medo de errado. É assim que soa em inglês, tá? Então o correto seria I'm afraid to make mistakes. Em inglês, errar, você fala make mistakes. Então, por exemplo, sorry, I made a mistake. Desculpa, eu fiz um erro, eu errei. Mas wrong vai ser usado como um adjetivo, por exemplo, this is wrong.
isso tá errado. Sorry, I got it wrong. Desculpa, eu entendi errado. O quinto erro é não usar artigo indefinido para falar de profissões. Quando você diz o que você faz em inglês, você precisa colocar um artigo indefinido que é o a ou an. Então, por exemplo, I'm a teacher. I'm a teacher. A pronúncia aqui eu tô falando a só porque ela é enfática, tá? Mas na frase comum, natural, é I'm a teacher. Muitas pessoas vão falar I'm teacher. Tira aquele artigo dali. I'm secretary. This is wrong. Você precisa colocar ali o artigo. Então, I'm a secretary seria o correto. I'm an accountant. Eu sou contador. É como se você tivesse que dizer eu sou um contador. Em inglês é assim que se fala. I'm an accountant. Então, quando a palavra seguinte começa com um som de vogal, aí você vai falar an. E quando começa com um som de consoante, você vai usar o a. Então, I'm a teacher, mas I'm an accountant. Sexto erro é confundir o like com o as. Eu também já ouvi pessoas falando I work like a teacher, tá? Por exemplo. Mas quando você diz I work like a teacher, você não está dizendo que você trabalha como professora. Você está falando que você trabalha como se você fosse uma professora, entendeu? Porque quando você usa o like, é para comparar. Então, o correto seria dizer I work as a teacher. I work as a teacher. Eu trabalho como professora. She works as a lawyer. Ela trabalha como advogada. He works as a waiter. Então, ele trabalha como garçom. Então, quando você usa o like, você está fazendo uma comparação, como por exemplo, today I worked like a horse. Então, hoje eu trabalhei que nem um cavalo, porque eu trabalhei muito. Você pode falar like a dog também em inglês. Você trabalha tipo, trabalhei como um cachorro, trabalhei como um cavalo, ou seja, eu trabalhei muito. Então, like e as tem sentidos diferentes. Sétimo erro é usar o I'm quando não precisa. Eu vejo muitas pessoas falando, por exemplo, I'm work in Porto Alegre. I'm work. Não! I'm significa eu sou ou eu estou, né? E aí você vai usar em construções que precisem do verbo to be, como por exemplo, I'm working em Porto Alegre. Eu estou trabalhando em Porto Alegre. Mas quando você diz I'm work em Porto Alegre, isso soa como eu estou, trabalho em Porto Alegre. Não, tira aquele I'm ali e deixa só o I. I work in Porto Alegre. Eu trabalho em Porto Alegre. Agora, 3 erros numa frase só. Well, I work like secretary. Tem 3 erros aí que vocês já devem estar identificando. Então, deveria ser I work, não I'm work, as e não like, a secretary e não sem o artigo. Então, I work as a secretary. Então, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Eu selecionei esses 7 errinhos aí, mas tem muito mais que eu poderia selecionar pra vocês. Então, se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, deixa aqui nos comentários. E também deixe sugestões de errinhos aí que vocês escutam no dia a dia e que vocês acham que eu deveria compartilhar. Se gostou desse vídeo, se achou ele útil, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no English in Brazil, porque eu posto dicas de inglês toda semana. See you next video. Bye!